Comi sozinho no meu carro depois da formatura, até o diretor bater na minha janela. Se você já se sentiu sozinho naquele que deveria ter sido o seu momento de maior orgulho, esta história pode ressoar com você. Antes de começarmos, curta este vídeo e se inscreva no nosso canal para mais histórias emocionantes que tocarão seu coração. Agora, vamos mergulhar em uma história sobre conexões inesperadas e segundas chances. Nunca imaginei que estaria comendo um hambúrguer frio, sozinho no meu Gol velhinho no dia da formatura. Os sons abafados da comemoração ecoavam enquanto eu estava sentado no canto mais distante do estacionamento, observando as famílias tirarem fotos com seus formandos através do meu para-brisa embaçado. Meu próprio capelo e beca de formatura foram jogados descuidadamente no banco do passageiro, com a borla pendurada frouxamente na borda. O diploma, aquele pelo qual eu tanto trabalhei, jazia fechado no meu colo. Todos os outros tinham alguém: pais, avós, irmãos, amigos. Estavam todos lá dentro, radiantes de orgulho, tirando inúmeras fotos e planejando jantares de comemoração. Eu havia enviado convites 3 semanas antes. Um para o último endereço conhecido do meu pai, Roberto, em Minas Gerais. Outro para a clínica de reabilitação da minha mãe, Cláudia, e um terceiro para o meu irmão mais velho, Renato, que estava ocupado demais com a própria vida para se preocupar com a minha. As respostas foram exatamente o que eu esperava: silêncio, desculpas e, finalmente, minha própria resignação silenciosa. O diretor Sérgio Andrade chamou meu nome como todos os outros. Atravessei o palco, peguei meu diploma, dei um aperto de mão firme e até consegui sorrir para o fotógrafo. Ouvi alguns aplausos, provavelmente de professores que sabiam que eu havia me esforçado mais do que a maioria para chegar até ali. Mas, quando olhei para a multidão, não havia ninguém de pé, ninguém chamando meu nome, ninguém esperando para me abraçar depois. Então, fiz o que parecia sensato na hora. Troquei de roupa no banheiro, saí pela porta lateral enquanto as famílias ainda estavam reunidas e caminhei até a lanchonete ao lado no estacionamento. Agora, eu estava sentado ali, comendo hambúrguer e batatas fritas mornas, e me perguntando se aquele momento, aquela conquista que deveria ser monumental, sempre pareceria tão vazio. A película áspera na minha janela quase me fez engasgar com o hambúrguer. O diretor Sérgio Andrade estava lá, ainda em seu traje acadêmico completo, me olhando através do vidro com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Abaixei o vidro da janela com relutância, preparando-me para algum chavão genérico sobre como eu deveria estar lá dentro comemorando com todos. "Se não se importa, posso me juntar a você?" ele perguntou. Antes que eu pudesse responder, ele já estava andando em direção ao banco do passageiro. Rapidamente peguei meu boné e a beca para abrir espaço, jogando-os no banco de trás, junto com latas vazias de energéticos e livros didáticos dos quais eu não precisava mais. "Desculpe pela bagunça", murmurei, enquanto ele se acomodava. Em meu pequeno carro, com suas vestes cerimoniais se amontoando desajeitadamente ao redor dele. "Já vi pior", disse ele simplesmente ajeitando-se. "A sala dos professores te chocaria." Um silêncio desconfortável tomou conta do carro, enquanto eu segurava meu hambúrguer pela metade, sem saber o que fazer em seguida. O diretor Sérgio Andrade não era conhecido por ter conexões pessoais com os alunos. Nos meus 4 anos, só estive na sala dele 2 vezes. Uma vez, quando fui pego matando aula para trabalhar em um formulário de inscrição para a bolsa de estudos, e outra, quando ele me chamou para dizer que eu teria potencial para ser validista se me dedicasse com mais consistência. "Você não", disse ele finalmente olhando para a frente, através do para-brisa, em vez de para mim. "Notei que você não estava na academia para a recepção." Dei de ombros dando outra mordida no meu hambúrguer para não responder imediatamente. Não estava muito afim de comemorar. "Eu entendo." Ele assentiu, me surpreendendo. "Na minha própria formatura do ensino médio, passei a festa escondido na biblioteca. Era o último lugar onde alguém me procuraria. Isso não combinava com a imagem do diretor Sérgio Andrade, austero e sempre sereno que eu conhecia. O homem que fazia discursos perfeitamente equilibrados e parecia deslizar pelos corredores com uma autoridade inabalável.
Por quê? Perguntei, genuinamente curiosa. Ele deu um leve sorriso. Meus pais estavam tendo uma discussão pública sobre com quem eu iria morar depois da cerimônia. Fez toda aquela coisa de família orgulhosa. Parecer uma farsa. Ele fez uma pausa e acrescentou. Eles estavam divorciados havia 3 anos, mas, de alguma forma, o dia da minha formatura pareceu o momento perfeito para relembrar velhas queixas. Que chatice, sugeri sem convicção, sem saber o que mais dizer. De fato, ele concordou. Mas sabe de uma coisa? Aquele dia não era realmente sobre eles, eu bufei. Pois era, bom, hoje não é realmente sobre ninguém para mim. Sem público, sem problemas, certo? O diretor Sérgio Andrade se virou para mim. Vi seu histórico acadêmico, Lucas. Sei com o que você está lidando. Trabalhar em turnos noturnos naquele depósito, mantendo uma média de 9,8, não é algo que qualquer um possa fazer. Me mexi, desconfortável. Não gostei de me lembrar do equilíbrio que minha vida tinha se tornado desde que comecei a morar sozinho no ano passado. O malabarismo entre horários de trabalho e datas de provas, a exaustão constante, o jeito como eu às vezes adormecia na biblioteca durante meus períodos livres, porque era o único lugar tranquilo onde eu conseguia descansar. Não é grande coisa, murmurei. Muitas pessoas passam por situações piores. Isso não torna o que você conquistou menos significativo, ele retrucou. Sabe, quando vi seu nome na lista de formandos, fiz questão de ficar de olho em você hoje. Por quê? Perguntei genuinamente confuso. Eu não era um encrenqueiro, mas também não era exatamente o tipo de aluno excepcional que os diretores costumam notar. Porque, 4 anos atrás, a sua orientadora me ligou, disse ele baixinho. Ela me avisou que você poderia não chegar à formatura. Disse que sua situação familiar estava piorando, que você tinha faltado muitos dias e que poderia abandonar tudo de repente. Ele fez uma pausa. Ela não estava sendo pessimista. Ela estava apenas olhando as estatísticas. Pessoas na sua situação muitas vezes não conseguem. Eu me lembrava muito bem daquela época. O vício da minha mãe piorando, o meu pai deixando o aviso de despejo, dormindo nos sofás dos amigos, até que finalmente meu irmão me deixou dormir no chão dele. Até que ele também decidiu que eu era responsabilidade demais. Bom, eu disse tentando manter a voz firme. O rancor é um motivador muito poderoso. O diretor Sérgio Andrade riu disso. De fato é, mas é preciso mais do que rancor para fazer o que você fez, Lucas. É preciso algo especial. Ficamos sentados em silêncio por um momento, os sons distantes da celebração ainda pairando no ar. Eu tinha parado de comer. A comida de repente perdeu o gosto. Sabe o que eu acho? O diretor Sérgio Andrade finalmente disse. Acho que às vezes nos concentramos tanto em quem não está lá que esquecemos de reconhecer quem esteve. Ao nosso lado o tempo todo. Sem querer ofender, mas eu tenho estado praticamente sozinho, eu disse, com um tom defensivo se infiltrando na minha voz. Você já esteve? Ele desafiou gentilmente. A professora Fátima Martins ficava fora do horário todas as terças-feiras para ajudar você com cálculo durante um semestre inteiro. O técnico João Ribeiro deixou você usar os chuveiros da escola quando a água do seu apartamento foi cortada por aquelas 2 semanas. A equipe do refeitório sempre se certificava de que você recebesse porções extras. Ele ergueu uma sobrancelha. E me lembro de alguém ter permitido que você dormisse na sala dos professores naquela semana, em que você estava entre os apartamentos. Senti meu rosto ficar quente. Eu não sabia que ele sabia disso. A professora Teresa Carvalho, de inglês, me deu a chave, me fazendo prometer que sairia antes das 6 horas, quando a professora madrugadora começasse a chegar. Você não estava sozinho, Lucas. Não mesmo. Você simplesmente não tinha o apoio convencional. Olhei para as minhas mãos sem saber como processar aquilo. Eu estava tão focado no que não tinha, pais na plateia, fotos de família, uma comemoração, um jantar, que não considerei o que tinha. Professores que burlavam as regras, funcionários que faziam vista grossa, um diretor que aparentemente prestava mais atenção do que eu imaginava. Tenho uma coisa para você, disse o diretor Sérgio Andrade, enfiando a mão dentro da beca.
Ele tirou um envelope. Isso ia ser uma surpresa na recepção, mas, já que você está aqui, peguei o envelope com cautela. Dentro havia um cartão assinado pelo que parecia ser todo o corpo docente e funcionários. Parabéns, Lucas. Estamos muito orgulhosos de você. Você vai fazer coisas incríveis. As mensagens preenchiam todos os espaços disponíveis. Mas o que me chamou a atenção foi o papel de cheque preso com um clipe na parte interna. Um fundo de bolsa de estudos que os professores aparentemente juntaram o suficiente para cobrir meus estudos do primeiro semestre na Faculdade Maurício de Nassau. Sabemos da sua bolsa parcial, explicou o diretor Sérgio Andrade, e queríamos ajudar a preencher algumas lacunas. Não é muito, mas vai ajudar. Interrompi com a voz embargada de forma constrangedora. Pigarriei. Quer dizer, é que eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, respondeu ele. Só tome cuidado para não desperdiçar com você. Assenti, sem confiar. Em mim mesmo para falar. O diretor Sérgio Andrade olhou para o relógio. A recepção. Vamos terminar logo, preciso voltar. Ele abriu a porta do carro, mas parou antes de sair. Sabe, Lucas, as pessoas são moldadas por aqueles que aparecem em suas vidas, não apenas por aqueles que não aparecem. Ele me lançou um olhar significativo. E, às vezes, precisamos dar aos outros a chance de aparecer. Com isso, ele saiu do carro, ajeitando suas vestes acadêmicas. Mas, antes de fechar a porta, inclinou-se mais uma vez. A equipe vai ter uma pequena reunião no bar e restaurante Dona Zilda daqui a cerca de 1 hora. Bem informal, só uma tradição depois da formatura. Ele deu de ombros. Se você quiser passar por lá, tenho certeza de que todos ficarão felizes em te ver. A escolha é sua, claro. Então ele se foi, voltando para o ginásio, me deixando sentado lá com minha comida fria e um cartão que, de repente, passou a significar mais do que qualquer foto de família poderia ter. Fiquei ali sentado por um bom tempo, pensando no que o diretor Sérgio Andrade tinha dito sobre ser moldado por aqueles que aparecem, sobre sistemas de apoio convencionais versus não convencionais, sobre como eu tinha me fixado tanto no que não tinha que me tornei cego para o que tinha. O estacionamento foi esvaziando gradualmente à medida que as famílias saíam para suas comemorações. Eu os observei ir embora, os pais orgulhosos, os avós com suas câmeras, os irmãos alternando, entre o tédio e o orgulho. Pela primeira vez não senti aquela pontada aguda de ciúme. Em vez disso, me peguei pensando nas histórias deles. Quantas daquelas famílias sorridentes tinham suas próprias complicações nos bastidores? Quantos daqueles formandos haviam lutado de maneiras que eu não conseguia ver? Liguei o carro enquanto as últimas famílias se afastavam. O prédio da escola parecia diferente de alguma forma. Não apenas o lugar de onde eu tentava escapar havia 4 anos, mas um lugar que, à sua maneira institucional, me abrigou quando eu mais precisei. Coloquei cuidadosamente o cartão no porta-luvas, manuseando-o como algo precioso. Então verifiquei as horas. A reunião dos professores na casa do Feijó começaria em breve. A ideia de entrar lá me dava uma sensação de ansiedade. Mas havia algo mais que se opunha a essa sensação, algo que se assemelhava desconfortavelmente à esperança. Peguei meu celular e procurei o endereço do bar e restaurante Dona Zilda. Não era longe. Eu poderia pelo menos passar de carro, ver se me sentia confortável o suficiente para entrar. Sem compromisso, apenas uma opção. Ao engatar a ré, avistei meu chapéu de formatura no banco de trás. Num impulso, estendi a mão para trás e o agarrei, colocando-o no banco do passageiro onde eu pudesse vê-lo. Um lembrete de que hoje, apesar de tudo, eu havia conquistado algo significativo, e talvez, só talvez, eu não precisasse comemorar sozinho. Quando cheguei ao estacionamento do bar e restaurante Dona Zilda, 20 minutos depois, quase me virei, 3 vezes, mas então vi a professora Fátima Martins saindo do carro, rindo de algo que o técnico João Ribeiro estava dizendo enquanto caminhavam em direção à entrada. A professora Teresa Carvalho já estava segurando a porta aberta, seus saltos de formatura substituídos por sapatilhas confortáveis. Essas pessoas me viram no meu pior momento. Me viram adormecer de exaustão na aula, usar as mesmas roupas por dias quando lavar roupa não era uma opção.
e lutar para acompanhar o ritmo quando a vida se tornava insuportável. No entanto, lá estavam elas, ainda aparecendo, ainda criando espaço. Respirei fundo, peguei meu capelo de formatura e saí do carro. O diretor Sérgio Andrade me viu primeiro quando me aproximei hesitante da entrada do restaurante. Ele não fez alarde, apenas assentiu levemente com o que poderia ser um sinal de aprovação antes de voltar à conversa. Mas a professora Fátima Martins abriu um sorriso largo ao me ver, acenando entusiasticamente para mim. "Lucas, você conseguiu!" exclamou ela, como se a minha presença fosse a peça que faltava para completar a noite, e enquanto outros professores se viravam para me cumprimentar, senti algo mudar dentro de mim. Um nó se desfazendo, um peso sendo tirado. Eu não tive o dia de formatura convencional. Não havia pais radiantes de orgulho. Nenhuma foto de família para comemorar a ocasião. Nenhum parente me dando cartões com dinheiro guardado dentro. Mas, ao entrar naquele restaurante, cercado por pessoas que me apoiaram silenciosamente por anos, percebi que tinha algo talvez ainda mais valioso. Uma família escolhida que viu meu valor quando eu mesmo não conseguia. Às vezes a vida não nos dá as comemorações que achamos que merecemos. Às vezes, comemos sozinhos em nossos carros enquanto outros se reúnem lá dentro. Mas às vezes, se tivermos sorte, alguém bate à nossa janela e nos lembra que não estamos tão sozinhos quanto nos sentimos. E às vezes isso faz toda a diferença. Se esta história tocou seu coração, considere curtir e se inscrever no nosso canal. Seu apoio nos ajuda a continuar compartilhando histórias sobre resiliência, conexões inesperadas e encontrar família em lugares improváveis. Lembre-se, você nunca sabe em qual janela você precisará bater hoje ou quem poderá bater na sua. Agora me diz, você já deixou de perceber quem realmente esteve ao seu lado por focar demais em quem te faltou? O que você faria se descobrisse que era mais valorizado do que imaginava? Aceitaria o convite ou continuaria no isolamento? Escreve aqui nos comentários de 0 a 10 qual a sua nota para essa história. Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.